Bom, meu nome é Kátia Roberta Rodrigues Pinto, esse é o meu trabalho de conclusão do meu mestrado, eu defendi o ano passado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do campus de Três Lagoas. Então, eu vou apresentar aqui os resultados, tá, do meu trabalho, fazer a divulgação do meu trabalho, que eu trabalhei com as construções relacionais de fingimento, e eu fiz um recorte, utilizei apenas as construções que cotejaram os verbos pagar e dar. Eu também faço parte do grupo de estudos sociofuncionalistas, também, né, dirigido pela UFMS, e esse foi mais um trabalho do nosso grupo. Vocês conseguem ver eu compartilhando as demais telas? Não, não mudou não. Ainda está no do título. Agora sim? Sim. Ok. O objeto de estudo, então, do meu trabalho consistiu em trabalhar com as construções relacionais, né, com os verbos pagar e dar, em construções do tipo, ele tentou e você, o que fez? Além de ficar pagando de bonzão, né, e construções como também, e para piorar ainda mais, tentei dar uma de chefe e arrumar, né, um pouco mais de molho para incrementar. O objeto, então, do estudo também consiste em descrever quais são os slots dessa construção, que são compostas por sujeito, o verbo relacional, ausência ou presença, né, de material interveniente, que no caso aí nós identificamos que o material interveniente mais recorrente e mais frequente é o artigo indefinido uma, e o predicativo. A hipótese, né, do nosso trabalho, né, é de que as construções relacionais de fingimento, elas estavam inseridas no interior da rede das construções relacionais, que foi um trabalho desenvolvido pela Bruna Ferreira, que foi aluna da professora Márcia, né, que fez parte do projeto Predicar, e ela estudou as construções relacionais de estado e de mudança. E analisando o trabalho dela, eu identifiquei que as construções que eu estava trabalhando constituíam um novo, né, vamos colocar assim, um dos subesquemas dessa rede. Então, meu trabalho ele consistiu em ampliar a rede, primeiramente desenvolvida pela Bruna, né, que eu nomeei de construção de fingimento, que é só mais um dos subesquemas, né? Então, entende-se que o fingimento seja um estado com propriedades relacionais, né, nos termos de Halliday e Mathieson. Então, esse foi o esquema, né, que a Bruna trabalhou no trabalho de dissertação dela, onde então, ela caracterizou, ela descreveu o esquema das construções relacionais, e ela trabalhou aqui com o subesquema 1, que foi as construções de estado, e as construções de mudança. E o meu trabalho, então, consistiu nesse terceiro subesquema, que foi das construções relacionais de fingimento, e eu trabalhei, então, em descrever, né, essas construções. Então, os objetivos do trabalho foram, então, compreender como se dá o pareamento, forma, significado dessas construções, investigando quais foram os elementos, né, que são cotejados pela construção, tanto na sua estrutura formal, e também quais são as distinções funcionais e significativas desses elementos que são cotejados, né, para compor a construção. Além de caracterizar as propriedades construcionais em termos de esquematicidade, produtividade e composicionalidade, delinear os padrões microconstrucionais dessas construções relacionais de fingimento e determinar as relações hierárquicas, né, das construções, propondo, então, qual é a rede, né, das relacionais de fingimento com seus níveis de abstração. Os pressupostos teóricos que eu adotei, né, para fazer a pesquisa, consistiram nos modelos baseados no uso, na gramática de construções e um diálogo com a abordagem construcional de Trogloff-Trousdale. Os procedimentos metodológicos que eu utilizei consistiram em buscar dados do corpus do português, especificamente da seção web dialetos, né, e esses dados eles foram coletados por meio de fórmulas, né, foram essas que eu utilizei, e esses foram, então, os resultados que eu obtive com cada fórmula, chegando, então, a
618 ocorrências de uso, né? E após a coleta dos dados, eu processei os dados com a ajuda do programa Goldverb X para ajudar, né, a chegar nos padrões microconstrucionais, né, e delinear esses padrões. Então, para ajudar né, na análise e demandar com os procedimentos metodológicos, foram adotados, então, esses parâmetros de análise, onde cada uma das ocorrências passaram por esse crivo desses parâmetros, tanto no polo da forma quanto no polo do significado. E os parâmetros que nós adotamos, então, para delinear né, essas construções, constituíram, então, identificar qual tipo de verbo que compunha né, a construção, se existia a presença ou a ausência de material interveniente, qual a forma em que esses verbos se apresentavam, o ambiente morfossintático, a tipologia morfossintática do predicativo, o papel semântico do sujeito, a tipologia da entidade sujeito, o grau de animosidade do sujeito, a aspectualidade da construção, e aí eu não posso dizer que está só no polo da forma, porque quando a gente fala de aspectualidade, a gente entende que é a aspectualidade da construção, a tipologia semântica do predicativo, a natureza pragmática do predicativo, e o grau de subjetividade também da construção, porque também não tem como, né, e partindo do pressuposto de que a gramática de construções trata, né, dessa equipolência, né, do pareamento de forma-significado, então, tanto a aspectualidade quanto o grau de subjetividade, eles foram entendidos, né, compartilhando das duas propriedades, né, vamos dizer assim. Então, a análise, então, como eu disse, todas as ocorrências passaram pelo crivo de todos os parâmetros. Então, o tipo do verbo relacional consistiu em separar qual era a frequência em que aparecia no corpus o verbo pagar e o verbo dar. Né? E os dados revelaram, então, uma maior incidência, né, uma maior frequência com o verbo dar, ele é mais cotejado para compor a construção, com 78,8% né, do total do corpus, e com pagar com 21,2%. Então, vamos dizer assim que nessa sincronia, né, eu utilizei os dados do século 20 e 21, então, nesse momento, o verbo dar, ele é o verbo mais cotejado. E aí, eu chego à conclusão de que isso pode se dar porque ele é um verbo leve, né, ele tem um maior leque semântico, né, ele abarca um maior nível de significados, né, então, eu acredito que seja esse um dos motivos que propiciem o verbo pagar a ser o verbo mais recorrente, né, mais cotejado da construção. Então, com relação à presença ou ausência de material interveniente, como eu disse anteriormente, o artigo indefinido uma, ele é o elemento, né, mais cotejado, e a gente pode observar isso em ocorrências como 4A, Bill teve que pagar uma de Marte, ou em B, muito depois que acordaram, querem dar uma de espertos, e outros elementos também, né, podem compor esse material interveniente, e esse é um aspecto muito interessante da construção, porque embora outros elementos, assim, como os advérbios, né, eu fiz na dissertação eu apresento que foram feitos alguns testes, né, de substituição, em que os advérbios eles podem compor esse material interveniente entre o verbo e o predicativo, né, como eu trago aí em 6. Então, advérbios tanto de negação quanto de afirmação, aí eu trago sempre, eles podem compor, né, esse material, né, entre o verbo e o predicativo, e eles possuem uma certa flexibilidade, né? Os advérbios, eles podem aparecer também antes do verbo, e eles podem aparecer também depois do predicativo. Então, essa flexibilidade, né, de posição na construção, né, que é permitido aos advérbios, comprova de que a construção, ela se cristalizou, vamos dizer assim, ela está em momento de cristalização, né, com o artigo indefinido uma, justamente porque o artigo indefinido uma, além dele ser mais frequente, ele não possui essa flexibilidade de deslocamento, né, ele só compõe o posicionamento entre o verbo e o predicativo, ao contrário dos advérbios. Então, assim, os advérbios, eles continuam cumprindo a sua função, né, de modificador,
né? E esse é um dos indícios, ao contrário de uma, né, que ele não tem o papel unicamente de definir, mas sim de compor o significado da construção, porque ele já apresenta um posicionamento fixo. Então, esse é um dos aspectos da construção que depois vai contribuir até mesmo com relação à aspectualidade dessas construções. Com relação à forma do verbo relacional, eles se apresentaram tanto na forma não finita quanto na forma finita, e isso mostra, né, que o grau de analisabilidade dos verbos, ela é recuperada na construção. Então, assim, embora seja, nós acreditamos que seja essa construção, ela compõe um chunk, né, só que, embora seja uma construção não composicional, Mais ela ainda 5 minutos. Obrigada. Ela é analisável, justamente porque os verbos, eles têm eles podem se flexionar, vamos dizer assim. O ambiente morfossintático das construções, elas são vistas e são recorrentes tanto em orações absolutas, quanto em V2 de perífrase verbal, sendo aspectual, modal ou temporal. Também é possível encontrar essas construções em contextos de subordinação, sejam desenvolvidas ou reduzidas. A tipologia morfossintática do predicativo são sintagmas de ordem nominal e de ordem adjetival, né? Então, e ainda quer pagar de gatinho, só o PT dar uma de bom. Então, esse gatinho e esse bom, compondo um sintagma nominal e um sintagma adjetival, eles são cotejados pela construção. E um aspecto interessante também é mostrar que outros tipos de sintagmas, né, mais complexos, também podem compor o predicativo, como as expressões idiomáticas, né, dando uma de João sem braço. Porém, não é qualquer expressão idiomática que pode compor esse predicativo, né? Elas têm que ser expressões nominais. Se são expressões como nem que a vaca tussa, que tem um núcleo verbal e que não se referem ao comportamento humano, elas não são contejadas, né? E elas são, então, né, agramaticais, vamos dizer assim. O papel semântico, então, do sujeito ao contrário do protótipo, né, das construções relacionais, né, onde o protótipo são construções com verbo ser e estar, as construções de fingimento, elas possuem um papel semântico de agente. E aí é a grande diferença das construções relacionais de fingimento com relação às construções relacionais de estado e de mudança de estado, né? No protótipo, o papel semântico é essencialmente de experienciador, e aqui, nas construções relacionais de fingimento, é de agente, porque o sujeito da construção, ele tem controle sobre o seu estado fingido, né? Então, ele não experiencia, ele tem poder de atuação em cima do próprio estado. Então, o papel semântico, por excelência, é de agente. O tipo de entidade representada, então, é o de primeira ordem, é o de indivíduo, né, sendo o grau de animacidade desse participante sujeito um sujeito mais humano e mais animado, justamente porque ele tem um controle, né, desse estado fingido. A caracterização semântica, então, do predicativo é composto, então, por adjetivos, né, de ordem de classificador e de qualificador, nos termos da Neves, né, com uma função de natureza atributiva. Com relação à aspectualidade da construção, foi delineado, então, que essas construções, elas podem conter um aspecto tanto pontual, quanto um aspecto durativo, a depender da presença ou ausência de material interveniente, e o grau da natureza pragmática desses predicativos podem ainda ser eufóricos, com uma atribuição positiva, e disfóricos, com uma atribuição mais pejorativa, mais negativa. E o grau de subjetividade, então, ele pode ser mais elevado ou menos elevado. E essa é a proposta de rede, então, que eu chego, a partir do cruzamento dos aspectos de natureza com relação à presença ou ausência de material interveniente, né, e também com relação à aspectualidade, eu chego, então, aí em dois subesquemas, que é o de fingimento durativo e o de fingimento pontual, e esses subesquemas, eles podem ser sancionados, eles podem sancionar ainda duas microconstruções cada, a depender do verbo e a depender da presença ou ausência de material interveniente. Então, essas são as características, né, que diferem uma microconstrução da outra. As microconstruções durativas, com pagar, elas se diferem por terem por se apresentarem num contexto de perífrase modal, mais frequentemente,
e as microconstruções durativas com DAR, elas são mais recorrentes em subordinadas reduzidas. As microconstruções pontuais com pagar, elas se diferem por serem mais subjetivas e estarem em contextos de subordinadas reduzidas, ao contrário das microconstruções pontuais com DAR, que são menos subjetivas e elas se apresentam mais recorrentemente em contextos de perífrases modais. Com relação à caracterização das construções, então, elas formam um chunk, pode-se considerar que são prefabs, né, que são expressões semifixas, justamente porque elas têm esse poder, né, de se locomover com relação ao material interveniente, no caso dos advérbios, mas o uma, ele possui essa posição fixa, e a preposição de, ela encabeça, então, o sintagma nominal, que é o núcleo, né, desse elemento predicativo, de ordem semântica qualificadora. O predicativo, então, tem esse valor atributivo com relação ao sujeito, possui uma natureza pragmática disfórica e eufórica, e esse sujeito, então, ele é mais humano, mais animado, com papel semântico de agente, porque tem um controle do estado fingido. Com relação à dimensão das construções, com relação ao tamanho, nos termos de Trogut-Trousdale, são construções complexas. Com relação à especificidade, são consideradas, então, construções intermediárias. Com relação à conceitualização, também são consideradas construções intermediárias, porque não são nem lexicais e nem procedurais, elas são relacionais. Com relação à esquematicidade, elas têm propriedades morfossintáticas e semântico-pragmáticas, com restrições de preenchimento, e podem abarcar outros verbos também. Com relação ao grau de produtividade, elas são consideradas gradientes, né, no que diz respeito à extensibilidade, são parcialmente esquemáticas e são estruturas semiabertas, porque comportam no slot predicativo tanto sintagmas nominais quanto sintagmas adjetivais, e no que compete à composicionalidade, com relação à composicionalidade semântica, o significado das partes não é mais recuperado no todo, e com relação à composicionalidade sintática, a composição de uma estrutura entrincheirada, formando um chunk na formação de um perfab. Essas são as referências. O meu muito obrigada a todos, e essa foi, então, o meu trabalho de conclusão do mestrado. Obrigada.